Hoje vai dar tudo certo. Domingo, sábado, uma manhã gloriosa. E agradeço a presença de todos que se dispuseram a vir aqui, acordar cedo, para prestigiar os nossos alunos. Agradeço a Ana, a Cássia, agradeço o Michael. Peço desculpas também por ontem a todos, mas às vezes acontece, né? E Pedro, você tem 20 minutos. Obrigado, Pedro. Bom dia, gente. Queria começar agradecendo rapidamente, mas agradecer de verdade, assim. Primeiro, agradecer a banca pela avaliação do projeto, professor Fernando, professora Cássia. Agradecer o Michael por ter aceito o convite de vir até aqui. E, gente, muito obrigado por terem vindo hoje de novo. Eu vou começar a chorar, então eu vou começar a falar então do meu projeto. Quando eu estava pensando o que eu ia fazer de TCC, eu sabia que para mim o mais importante era eu conseguir me relacionar de alguma forma pessoal com o projeto. Mais especificamente, relacioná-la com o meu período na faculdade e a evolução de quem eu era quando eu entrei e quem eu me tornei hoje. Então eu queria me relacionar com isso de alguma forma. Uma outra importância que eu tinha era a questão do conceito, porque quando a gente cria um projeto autoral, muitas vezes a gente cai no erro de desenvolver algo só visual, ou que não tem toda uma intenção por trás, e esse era o meu foco principal com ele. Eu resolvi trabalhar com música para me tirar um pouco da bolha do design, porque muitas vezes a gente fica preso nesse universo, e música seria a minha maior paixão fora do design, então eu resolvi trabalhar com isso. E também porque tem vários aspectos interessantes que eu poderia trabalhar. Eu poderia me relacionar a minha evolução com a evolução de artista musical, que é algo interessante se observar graficamente. Eu conseguiria explorar um aspecto narrativo, contando a história dessa dupla, que eu vou falar um pouco mais, através do design gráfico. E também poderia explorar diferentes linguagens, técnicas, materiais, o que torna o projeto como um todo muito mais interessante. Foi com isso que eu resolvi trabalhar com a Muto. Obrigado. Muto é o nome de uma dupla de DJs nacional, composta por dois amigos, que são o Davi e a Ana. O principal diferencial da minha proposta é justamente que essas duas pessoas elas não existem. Eu criei essa imagem para usar de aparato visual no projeto, e quando eu resolvi fazer essa proposta de inventar isso, eu percebi que além do projeto em si, isso seria o principal lado, o lado mais interessante de se trabalhar, que é essa questão de eu estar inventando duas pessoas, de estar tentando contar a história delas através do design gráfico. Para que isso funcionasse, eu precisei me basear em 4 pilares principais, que são os de imaginação e de referências, o estudo da sinestesia e a observação da evolução. O primeiro bloco, que é a imaginação, ela compreende não só o levantamento de referências, de estéticas, traços, para que eu conseguisse concretizar essas duas pessoas que eu tinha na minha mente, mas também de variados detalhes que ajudariam a concretizar o projeto. Entre eles, é importante eu contextualizá-los, então o projeto se inicia no começo de 2014 e vai até o meio de 2015, e eles estão situados em São Paulo justamente por ser a cidade com maior abertura cultural internacional no país, já que eu vou falar um pouco mais pra frente que eu estou trabalhando com um gênero musical difícil de encontrar aqui. Uma outra coisa também importante para que eu conseguisse concretizar esse projeto era ter a participação fictícia da dupla no desenvolvimento das peças, e eu atinjo isso de duas formas. Primeiro, a participação deles na criação dos materiais, então eles têm uma veia gráfica, eles têm um interesse por gráfico, e também através de textos que são elaborados como se tivessem sido escritos por eles mesmos. Também é importante entender o contexto em que isso está inserido, no sentido de que novos artistas conseguem se divulgar por conta própria na internet, ao mesmo tempo que artigos físicos, como CDs ou a volta do vinil, tornam-se uma coisa mais de colecionador, mais de você conseguir explorar o aspecto físico, a fiscalidade daquele material. O levantamento de referências também era importante, de referências musicais principalmente, para que eu conseguisse observar um pouco o tipo de música que eu estava me relacionando. Duas coisas importantes de levantar para se entender isso. Primeiro que eles são DJs autorais, então eles não trabalham com músicas pré-existentes ou remixando, eles criam suas músicas através de áudios gravados ou gerados digitalmente, misturando um pouco as técnicas. E também colocar eles num gênero, é o gênero que chamam agora de eletrônica, mas que antes era conhecido como IDM, que se diferencia da música eletrônica que a gente geralmente conhece, que é aquela música mais dançante, mais de festa, assim, enquanto essa música é uma música mais para apreciar e para valorizar um pouco a experimentação do artista. Entre as referências que eu tenho, eu vou citar algumas. A principal delas é o Jamie XX. Ele é um dos membros da banda de XX, lançou um álbum esse ano. E a sua principal característica é justamente a experimentação, que era algo que eu gosto bastante. E dentro de um mesmo álbum, ele tem vários estilos de música diferentes. Você consegue perceber que ele está explorando diferentes linguagens através da música. Uma outra referência é o Disclosure. Eles se afastam um pouco do gênero que eu tenho em mente, eles são uma coisa mais pop.
mas eles são uma boa referência justamente, primeiro, pela participação de outros artistas na sua música, e em segundo, calma, deixa eu me concentrar. Pela dinâmica da dupla, que acaba trazendo personalidade a eles e que é algo que eu buscava também. E por último, o Subtract é um projeto liderado por um cara chamado Aaron Jerome. E o mais interessante deles é que eles têm toda uma conceituação por trás. Então eles não estão só criando música, eles estão criando toda uma história através do visual, através de vídeos, através do que for, e elaborando tudo isso ao redor desse universo que eles estão criando. O importante de se observar isso era não só fazer um levantamento do tipo de música que eu estava pensando, mas principalmente observar e estudar como que eles se relacionam com suas linguagens gráficas, o que mantém entre um material e outro, o que define essa evolução, e por aí vai. Além disso, também tem o levantamento de referências visuais, já que é um projeto de design, a gente sempre precisa passar por essa parte. Quando eu faço isso, eu faço um quadro mais geral, então não tem muitos artistas específicos, mas tem dois que merecem ser citados. O primeiro deles é o David McLeod. Ele é a principal referência, não só pelo seu estilo de ilustração, mas também porque ano passado no intercâmbio eu trabalhei com ele. Então ele me ajudou durante o desenvolvimento do projeto, questões técnicas, ele me deu feedback no projeto, então ele realmente foi uma referência direta. O mais interessante dele é que ele trabalha com 3D, só que diferente de muitos artistas, ele não foca no realismo, e sim no resultado gráfico da ilustração. E por último, a Leta Sobieradze, ela é uma diretora de arte de Nova York também, e ela faz bastante uso de formas, objetos, do corpo humano, para construir todo um conceito e passar uma mensagem por trás que eu acho muito interessante e que eu queria englobar no meu projeto. O estudo da sinestesia compõe a principal parte teórica do meu projeto, e eu sabia que isso seria importante porque eu estava trabalhando com um som que não existe. Então eu deveria transmitir uma certa sonoridade através do visual. Entre os pesquisadores que eu estudei, eu pesquisei mais focado na relação da sinestesia com o design gráfico, e mais especificamente no som, que eu percebi que essa tradução pode acontecer principalmente no uso de texturas que conseguem transmitir um certo tato, até mesmo uma sonoridade através do visual, o uso de ritmo nas composições, já que o ritmo é um elemento que está presente tanto no visual quanto no som, e principalmente o uso da comparação, porque quando você compara um objeto a outro, uma forma a outra, uma textura a outra, você não consegue transmitir um som específico, mas você consegue passar a mensagem de que existe uma sonoridade diferente entre uma coisa e outra. Por último, era importante eu simular uma evolução para esse projeto, já que é algo que acontece naturalmente com artistas musicais e que traria, então, uma certa naturalidade no projeto. Isso me levou a dividir em 3 fases diferentes, cada uma com uma função, que eu vou explicar mais para frente. Uma última coisa importante de ter em mente é que as 3 fases deveriam se relacionar visualmente para tornar o projeto interessante e tornar o projeto como um todo. Eu vou começar a falar do projeto em si agora. A primeira fase ela se chama binaural, e a função dela, ela antecede um pouco esse começo da dupla, mas ela tem a função de mostrar a origem deles. Não no sentido deles estarem começando, mas de mostrar o espaço em que eles estão presentes, e realmente eu consegui falar dessas pessoas, apresentá-las e conseguir introduzir o projeto de alguma forma. Para isso, eu desenvolvi uma fanzine, que é um impresso mais experimental e sem fins lucrativos, o que faria sentido quando eu queria colocar uma linguagem gráfica nessas 2 pessoas. Então, como a zine é uma coisa bem mais de experimentação, faz sentido que eles estejam criando isso. Acompanhando a zine tem uma mixtape, o que me permite trabalhar com músicas pré-existentes e tentar definir um pouco o estilo musical deles. Uma coisa que é possível perceber durante todo o projeto é que a forma como eu lido com a evolução deles e a relação com a minha própria é numa linha traçada entre o 2D e o 3D. Então, no começo, o 2D é mais presente e no fim o 3D vai aumentando, que foi realmente o que aconteceu comigo durante a faculdade. Nesse projeto especificamente, o 2D está presente na forma de ilustrações e expressões criadas pela própria dupla, ficticiamente, no fictício, e o 3D entra na forma de pseudo-fotografias, entra no papel de fotografia. Para conseguir esse resultado de fotografia, eu comecei então modelando e criando esses objetos a partir de referências reais e depois tentando atingir o máximo de realismo no render que eu conseguisse. Com tudo isso em mãos, meu próximo passo para conseguir um resultado interessante como impresso, como material gráfico, foi deixar tudo isso em 2 cores, também para ligar um pouco com o tipo de impressão que eu tinha em mente, que é a risografia, que você consegue imprimir uma cor de cada vez. Eu ia imprimir a zine nesse método, mas por questões de custo eu não consegui. Então, um 4º passo foi a adição de texturas e principalmente o desalinhamento de cores para tentar me aproximar um pouco com as particularidades desse estilo de impressão. O mais importante de se observar na zine é que, como eu estava criando ela, como se tivesse sido feito pelas 2 pessoas, é que eu tive que definir 2 linguagens bem diferentes. Então, uma é característica pelo uso de tons mais fortes, a sobreposição desses tons e uma linguagem mais gráfica com tipografia,
enquanto a outra não tem a sobreposição dos tons, mas consegue outras cores com variação de opacidade e tem um traço mais ilustrado. Eu tenho a zine aqui, eu imprimi duas, passar uma para a banca e o pessoal já aí dentro. Esse nome binaural é o nome de uma técnica existente no áudio que você usa a divisão do áudio entre esquerda e direita no fone de ouvido para brincar com as questões de proximidade e distância do áudio e conseguir simular um espaço. Eu escolhi esse nome para a zine justamente porque eu estou tentando transmitir esse universo, esse espaço, a partir de dois pontos que são a Ana e o Davi. As fotografias na zine, elas têm a função de falar de uma forma não tão direta sobre as particularidades, os interesses, a forma como essas duas pessoas se intersectam e criar um pouco a brincadeira com esses objetos. Essa página é importante porque ela já explicita duas questões importantes na zine. A primeira, quando eu coloco Davi sou vermelho e azul é Ana, eu já estou brincando um pouco com a linguagem poética, que é uma coisa que está presente durante todo o projeto, e eu já falo que essa é a linguagem então do Davi. Outra coisa importante é que isso já fala um pouco como funciona a brincadeira da zine. Quando a cor predominante for o vermelho, ela está falando sobre o Davi, e quando a cor predominante for o azul, ela está falando sobre a Ana. Essa é a primeira página de ilustração do estilo da Ana, então consegue perceber que existe uma diferença entre os dois. E esses são os artistas que estão presentes na mixtape, que também são listados no centro da zine. Esse centro, ele tem uma linguagem um pouco diferente em relação ao restante da zine, e tem um formato de página diferente, justamente para explorar o papel mais como linguagem, não só como plataforma. Essa é uma outra ilustração no estilo que segue o estilo da Ana, o conceito dela é tentar traduzir visualmente o estilo musical de cada um. Então ele tem uma coisa um pouco mais sintética, mais digital, enquanto ela é mais fluida, mais natural. Isso também já indica a presença da sinestesia compondo o projeto. Por último, a zine é fechada com um texto que foi elaborado como se tivesse sido escrito pelos dois, o que torna aquele projeto mais pessoal, um pouco mais real. Tem outras páginas também na zine, quando for passando vocês veem, mas essas explicam um pouco mais como funciona o projeto no geral. Minha última fase nessa etapa foi adaptar a capa para um formato quadrado, porque eu tinha a intenção de colocar a mixtape no SoundCloud. E essa página, eu realmente criei ela, quem quiser entrar depois para conhecer. Eu postei várias referências de áudio que eu tinha em mente, então para quem quiser conhecer música nova, ou quiser entender um pouco o gênero que eu estava propondo, a página existe, é só lá seguir. Isso encerra essa fase. Aí eu vou para a segunda fase do projeto. O importante dela, então, é mostrar esse início da dupla propriamente dito como projeto musical e autoral. Ela também é importante porque ela está no centro do projeto, então ela tem que ter traços que já estavam presentes na zine, ao mesmo tempo em que criam uma deixa que eu pudesse trabalhar na fase seguinte. Uma outra coisa que eu quis criar nessa fase também é a identidade visual da dupla, que vai ser usada a partir desse ponto no projeto. E eu também deveria transmitir a experimentação deles, tanto na música quanto no visual, através do visual que eu por isso eu resolvi desenvolver um EP. O EP ele não é considerado um álbum pela quantidade reduzida de músicas, não passa de 5 geralmente, e geralmente é uma coisa mais experimental também. E eu também pensei na divulgação digital apenas do EP, para ter um começo modesto, começar pequeno e inicialmente se apresentarem no início. Eu começo a desenvolver esse material por essa ilustração, e eu resolvi trabalhar com a pedra para transmitir o conceito dele, justamente porque a pedra tem esse negócio de começo, de início. Então eles estão começando de uma forma, de certa forma, rústica, e estão começando a lapidar o seu estilo musical, então tudo gira em torno dessa pedra. A partir dela, eu comecei a trabalhar com variações e reinterpretações visuais, o que se relaciona tanto com a proposta deles de ter uma coisa mais de experimentação, como também no contexto que eles estão inseridos, já que eles estão tentando colocar um estilo novo de música, novas cores musicais na cena musical brasileira. Então eu crio essas variações e eu consigo usar um pouco da sinestesia nelas, porque eu não consigo transmitir um som específico, mas eu consigo, comparando uma variação com a outra, transmitir que existe uma variação e uma experimentação sonora presente em todo o material. Então, enquanto essa variação ela transmite uma coisa um pouco mais metálica, essa contrasta com aquela porque é bem mais plástica e você consegue perceber que existe uma sonoridade diferente ali. Eu também, além da forma, trabalho com a textura dessa pedra, então eu consigo aplicar padrões tanto nela, quanto no fundo da composição, para conseguir outros resultados mais interessantes. E também, por último, eu tento sair um pouco do 3D, justamente para realmente abrir esse leque de variações que está presente no EP. Com as ilustrações prontas, meu próximo passo foi criar a identidade, então. Só para explicar rapidamente o nome,
eu escolhi mútuo justamente para transmitir essa dualidade da dupla como a principal característica dela e do projeto, ao mesmo tempo em que eu tiro o acento da palavra para lembrar um pouco a palavra mútuo, já que eu estou trabalhando com o silêncio, com uma música que não existe. Eu criei o logotipo, então, eu misturo essa tipografia que eu criei sem serifa com outras letras que tem um traço mais fluido e que tenta carregar uma musicalidade na tipografia. A partir do logotipo, eu desenvolvi a tipografia inteira, que seria o principal elemento da identidade visual deles. Então, eu tenho a tipografia base, caixa alta, caixa baixa, números, e tem algumas variações de caracteres que me permitem brincar com a composição e atingir resultados variados. E o nome da tipografia são Sans. Só para eu mostrar rapidamente a guideline assim, da linguagem gráfica, eu tenho a tipografia que eu criei, uma tipografia secundária para textos, que tem mais peso, me permite uma maior flexibilidade. E eu tenho um logotipo em duas versões, investimento e contorno, e eu posso também usar o caractere inicial como símbolo. Depois eu comecei então a compor a peça final. Como eu tinha falado da questão da evolução do 2D com o 3D, eu misturo essas reinterpretações tridimensionais seguindo uma lógica bidimensional. Então isso realmente fica no centro dessa evolução. Eu compus a ilustração principal, aí eu coloquei o nome da dupla e do EP em cima e fechei esse material. Meu próximo passo, que é uma coisa que eu queria desde o começo do projeto, foi desmembrar isso no visual de símbolos. Porque eu acho que é uma coisa interessante quando artistas fazem e também porque você tem uma certa regrinha ali, porque você tem que transmitir que essas reinterpretações, de alguma forma, elas são uma parte do todo, elas são um andar abaixo. Então isso é algo interessante de se transmitir visualmente. Então eu usei cada ilustração individual, que eu já tinha criado associado com uma música, e fiz esse desdobramento. Minha última criação para essa fase, eu queria trabalhar com animação. Então, à medida que eu fui desenvolvendo, eu percebi que eu conseguiria criar esses loops de rotação e que daria um resultado interessante. Então, eu compus a animação final, traduzindo o visual que eu tinha proposto para cá na linguagem de animação. Então, esses brushes vão mascarando as interpretações. E eu fiz isso pensando que ela poderia ou acompanhar a música no YouTube, como muitos artistas fazem, ou poder ser usada em performances ao vivo, que é uma coisa interessante também de se ter. A animação, desculpa, ela tem 30 segundos e no final ela apaga tudo de novo, então ela pode ser repetida infinitamente. E ela vai apagar agora. Eu tinha cronometrado, mas falei um pouco mais rápido. Mas aí ela começa de novo. E isso foi a última contribuição para essa fase. A última fase, ela se chama memória. E, na minha opinião, é a mais importante do projeto, no sentido de realmente, então, trazer a conclusão, tanto do projeto, o que era interessante, porque quando eu comecei ele, eu não sabia como seria no final, e escolhas foram levando a escolhas, e tudo aconteceu naturalmente, e também porque mostra a conclusão da dupla, não no sentido de fim, mas no sentido de eles atingirem o seu objetivo, que é eles atingirem o sucesso. Nessa fase, eu queria atribuir uma importância ainda mais forte no conceito, tentar aprofundar isso um pouco. E quando eu estava começando a desenvolver, pensando o que eu faria, eu sabia que eu queria falar sobre a jornada deles, já que seria a conclusão. E a partir da ideia de jornada, eu cheguei ao conceito de memória, porque quando você passa por uma jornada na sua vida, qualquer que seja ela, o que você leva para você depois dela são as memórias. Nessa fase, eu resolvi então criar o LP, que é o álbum propriamente dito, e dessa vez eu tenho a versão tanto digital quanto a versão física, para indicar então o crescimento deles e tentar transmitir isso de alguma outra forma. À medida que eu fui estudando um pouco do funcionamento da memória, eu percebi que havia diversos aspectos que eu conseguiria trabalhar, e então eu resolvi trabalhar esse conceito de uma forma narrativa, através da criação de uma série de ilustrações nessa fase. O principal conceito que me ajudou no desenvolvimento é o conceito de tábula rasa. Ele é usado por Aristóteles para dizer que nós viemos ao mundo como uma folha em branco, e que as memórias que a gente vai colocando nessa folha, à medida que a gente vai vivendo, são o que nos cria, o que nos compõe como indivíduo. Isso me levou a criar o visual inicial, que é então a presença de um ambiente que funciona como metáfora da mente, e a coleção desses ícones, formas diferentes para remeter a ideia das memórias que a gente vai coletando durante a vida. Eu coloco nesse material a dupla como centro, justamente para evidenciar que eu estou falando da jornada deles. Essa etapa ela teve um processo bem mais extenso, porque eu tive muita dificuldade técnica. Eu nunca tinha trabalhado com pele, nem com cabelo, nem com modelagem a partir de referência, que é muito difícil você conseguir assimilar um pouco a referência. E também porque a fase de pós-edição foi bem extensa, uma vez que do render final para o resultado final, eu ainda tenho um longo passo por aí.
Esse é o resultado final da capa. Eu misturo os reflexos dos dois, então na pós-edição, justamente para tentar atribuir um pouco mais do conceito, já que na zine eu apresento eles como dois pontos diferentes, o vermelho e o azul, o esquerdo e o direito. No EP tem a questão da mistura, então eu cito a mistura desses dois, e na última fase, então, eu chego à conclusão que eles tornam um só, uma consciência, uma lógica. A partir disso, eu comecei a trabalhar nas ilustrações secundárias, e o principal aspecto delas é o aspecto interpretativo, que é algo que eu puxo um pouco da arte do design contemporâneo, e que eu acho bem interessante. Então, elas não têm uma comunicação clara, e sim deixam abertos a quem está vendo para interpretar o significado de cada um. As ilustrações, elas se conectam lado a lado, então o corte do horizonte de cada uma acaba criando um ambiente nos encaixes que tem ausência de perspectiva e reforça um pouco essa questão da metáfora da mente. E eu vou passar pelas ilustrações e falar um pouco de cada uma. Essa primeira, ela foi baseada no fato de que no nosso neurosistema a gente nunca guarda as memórias de forma sólida, a gente fragmenta elas através do nosso neurosistema, e quando a gente se lembra de alguma coisa, a gente precisa reconstituir os caminhos pelos quais ela passou. Então, para dividir a memória e guardar em diferentes lugares. Essa aqui, ela fala sobre a segmentação final de memória de longo prazo, que se divide em fatos ou conceitos, então parece um pouco mais gráficos, eventos e habilidades, as habilidades que são armazenadas no inconsciente. A terceira ilustração, ela fala sobre a entrada e saída de memória, que quando ela entra na nossa mente, ela é codificada de alguma forma, então tem a mudança de cor das bolinhas, e no final ela é recodificada de uma forma diferente quando a gente se lembra de alguma coisa. A quarta ilustração, ela compara um pouco as diferenças entre recordar e reconhecer. Recordar é um processo mais longo, em que primeiro a gente levanta quais são as memórias candidatas do que a gente está tentando lembrar, e depois seleciona a memória que a gente está procurando. Não parece, mas a nossa mente faz isso. E reconhecer é quando você vê alguma coisa e se lembra, então tem a questão da semelhança, é um processo bem mais rápido. Por último, eu trabalho na questão da evolução de memória de curto prazo para longo prazo. Então, à medida que elas vão caindo, elas vão aumentando de tamanho e entrando nesse plano que não existe, que é o inconsciente. Essa ilustração, por sua vez, ela conecta na outra extremidade da capa, então você cria um link infinito entre todas, que eu achei que seria uma coisa mais interessante de colocar para descer. Depois de desenvolver essas ilustrações, eu voltei na ilustração principal para fechar a capa. Eu tenho ela em duas versões diferentes. Uma não tem um nome e é voltada para a divulgação digital, já que no digital você sempre tem o nome da dupla e o nome do material na interface, enquanto a versão impressa ela tem o nome da dupla no canto e no verso tem o nome do EP. É possível perceber aqui também que eu tenho um uso mais confiante da tipografia e que foi algo que aconteceu naturalmente. Depois disso, meu último passo foi criar então as versões físicas. Essa é a versão do CD, ela é mais simples, então ela tem a capa na frente, o nome das músicas e o nome do material atrás, e no centro tem uma ficha técnica e tem o CD propriamente dito. Depois disso, minha última contribuição para o projeto é que eu queria criar desde o começo a versão em vinil, e eu tenho ela aqui também. Essa tá bom? E eu quis explorar ela um pouco mais como impresso e como material gráfico. Então, eu repensei o formato dessa embalagem e ela tem todas essas dobras para comportar todas as ilustrações, lado a lado. Um outro diferencial dela é que eu faço uso de poesia concreta na parte interna, que é uma referência moderna que eu gosto bastante e que para mim faria sentido, porque tem um resultado gráfico interessante, porque eu consigo traduzir esses conceitos de uma forma secundária e complementar, e ainda assim não tão direta, que era algo que eu queria, e também porque tem uma relação bacana com música eletrônica, no sentido de que música eletrônica é uma música sem fala, enquanto a poesia é uma fala sem música. A parte interna, então, é toda laranja, comporta essas poesias, tem o vinil na parte de dentro, uma ficha técnica mais completa aqui, e quando você fecha o álbum, tem a capa e o nome do álbum atrás. E isso encerrou o projeto. Tem uma última coisa que eu quero apresentar, eu não vou falar sobre o relatório, porque a apresentação já está muito extensa. Mas, depois que o relatório ficou pronto, eu desenvolvi mais uma coisa, que é, desde o começo do semestre, eu tenho uma certa satisfação com a forma como os TCCs são divulgados depois de apresentados. Porque você coloca o PDF online, mas não é uma coisa muito convidativa, às vezes a pessoa quer ver o projeto, mas quer ver com uma certa profundidade, que às vezes colocar no portfólio não apresenta. Então, por isso eu desenvolvi um site. Eu trabalhei toda a parte visual como a parte de programação, então eu programei o site, ele funciona belezinha. E ele funciona como uma versão um pouco mais resumida do relatório. Então, não tem toda a extensão do relatório, mas tem uma certa, de certa forma completa, você consegue saber bastante do projeto. Lá tem toda a parte teórica de pesquisa, quanto a parte projetual,
eu consegui colocar mais referências, consegui linkar essas referências de uma forma mais interessante. Eu coloquei todas as animações e o site foi construído inteiro de forma responsiva. Então você consegue acessar ele no celular, na tablet, e ele funciona como um e-book também, se você quiser olhar na tablet. E um outro diferencial que eu tentei colocar nele é que à medida que você redimensiona o site, não só o layout se adapta, mas também o conteúdo. Então, se você acessa o celular no site, o site no celular, você recebe uma versão com bem menos texto, mais resumida, porque a gente não quer ficar lendo muito no celular, e mais focado nas imagens. E isso encerra o projeto. O site ele já está online. Para quem quiser acessar, eu já vou falar bem rapidamente, mas lá tem um projeto com um pouco mais de profundidade. E é isso, gente. Eu queria agradecer de verdade. É engraçado porque você nunca acha que esse momento vai chegar, mas ele chega, um momento. Eu queria agradecer mais uma vez a banca pela avaliação do projeto. Agradecer o Maicon. Eu expliquei um pouco para quem estava na palestra porque ele está aqui, mas o estúdio dele foi o estúdio que me deu o clique assim, no começo, então é muito gratificante deles aqui, que realmente fecha um ciclo para mim. Queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer a presença da minha família, o apoio desde que eu entrei na faculdade. E, gente, é muito gratificante ver tanta gente aqui no sábado de manhã. Ontem eu tenho passado por um ano muito difícil, para ser sincero. E ontem eu fiquei abalado por causa disso, porque, meu Deus, minha vida não é assim. Mas, gente, sério, eu recebi tanta mensagem, eu recebi tanto apoio de vocês, e agora eu tenho um monte de gente aqui de manhã, então, sério, muito obrigado mesmo, e é isso. As emoções. Maicon, você quer começar? Você é convidado, né? Eu posso passar o seu? Sim, por favor. Cara, está sendo super especial para mim também, sabe? Toda essa experiência, o convite que você fez, colocar a gente finalizando essa jornada, que é importante, né? E é super relevante para a formação, né? Na verdade, falar que você está pronto eu não gosto dessa palavra pronto, né, para uma pessoa que trabalha com design, né, porque eu não estou, ninguém está. Na verdade, é uma construção, né, mas é um trabalho de extrema qualidade, assim, né, conceitual. Então, eu gostaria de agradecer bastante pelo convite, cara. Você está sendo super especial, assim, eu vou guardar isso para sempre. Assim, a dificuldade do projeto, quando você mandou para mim um e-mail, assim, falando do projeto, a dificuldade foi o que mais me instigou, né? A dificuldade de criar alguma coisa para um problema hipotético, sabe? Uma dupla que não existe, não tem a música, né? Como trabalhar com essa ausência. Daí eu acho que o seu trabalho ele extrapola um pouco no design, né? Ele vai para um trabalho mais investigativo, criativo, sabe? Meio ficcional, assim, né? Então, alguns momentos da leitura do relatório, parecia que eu estava lendo uma história mesmo, né? Entre o Davi e a Ana, são pessoas que você conseguiu trabalhar a questão de personalidade. Então, vai para um lado ficcional que eu achei muito massa, sabe? É muito legal quando o design, ele, foi o que a gente estava conversando ontem, ele ganha um potencial de cultura, né? De um produto de cultura, né? Daí uma coisa que você fala que é inventar visualmente uma dupla musical sem que o seu som exista. Isso como frase, como conceito inicial de um projeto é muito forte, assim, sabe? Potencialmente, sabe? É muito instigante. Daí você vai para a ideia como conseguir, como preencher essa hipótese de música, né? essa lacuna que não existe. Até ontem, quando acabou a luz, eu fiz essa relação, uma música que não existe, a escuridão, né? Então a gente encontra esses problemas na vida e a gente consegue resolver, como você resolveu muito bem o projeto.
né? Então, eu acho que o que aconteceu ontem só está deixando isso mais especial, né? Então, como você foi trabalhar lá, técnica de sinestesia para construir elementos estéticos, né? Trabalhar cor, trabalhar a textura, a tipografia também, de algum modo, e também a referência sonora, para a gente conseguir imaginar esse produto cultural, o som, né? Você coloca as referências, então ali você consegue já sentir mais ou menos qual que é a referência de música da banda, né, do Multo, como que ela acontece, né? Então, esses dois caminhos eu achei bem inteligente, assim, sabe? É meio que uma reconstrução de um briefing que não existe, né? E às vezes a gente recebe isso no dia a dia do trabalho, né? Às vezes o briefing ele vem capenga, sabe? Dos clientes. E a gente tem que tentar trabalhar dessa forma de reconstrução, meio que uma arqueologia, assim, sabe? Você vai tirando e tentando tirar o que é essencial, né? Esse caráter ficcional, a construção do personagem foi uma das coisas também que eu achei mais interessante, sabe? Falando da questão teórica, na página 18, 19, acho que tem só um equívoco com relação à data, né? Você cita o Adorno na década de 90. E acho que foi um equívoco com relação ao livro, né, que é de 99. Assim, o termo indústria cultural foi empregado pela primeira vez no ensaio Dialética do Esclarecimento, foi escrito em 42, foi publicado em 49. Então é um livro que foi muito usado no pós-guerra, assim, sabe? E até hoje, na verdade, né? Mas, na verdade, é um equívoco muito pequeno, né? Mas acho que é uma coisa que eu tenho vontade de falar, né? Mas, assim, é pequeno porque a definição que você faz de indústria cultural é extremamente correta, né? E o seu trabalho, ele vai na vertente de oferecer uma experiência estética, né? Ele é totalmente uma experiência estética, uma experiência ativa, né? Quando fala de indústria cultural, o Adorno e o Horkheimer está falando de uma indústria cultural de massa que te deixa alienado, que te deixa pronto para consumir apenas, né? E a arte, ou o design, ou a música, ou a cultura realmente ativa, ela vai para o outro lado. E o teu projeto ele vai para esse lado, né? E é exatamente o que a gente tenta fazer no estúdio, né? Projetos de design que instiguem a gente, né? Que provoquem. Um design que desestabiliza quando precisa desestabilizar. E que faça pensar. Daí também faço um pouco da provocação de ontem, da palestra de ontem, né, falando um pouco do nosso papel como profissional, se é apenas criar o desejo do consumo nas pessoas. Né? Esse é um questionamento que eu me faço e eu acho que é uma coisa que todo profissional de design tem que ter em mente, assim, sabe? Da forma como a sociedade está acontecendo e se esse é o caminho legal para a gente atuar, sabe? De criar o consumo, o desejo de uma marca que é humanizada quando a gente produz ela, mas que vai desumanizar as pessoas que consomem. Né? Então, eu acho interessante fazer essa provocação, que é um questionamento, uma reflexão que eu faço constantemente. Daí eu passo aqui para a parte final, né? Eu desmembrei nas 3 fases. Né? A fase A, qual foi o meu afeto com relação ao projeto, né? A essa etapa. Ali você materializou os personagens, né? Você conseguiu colocar a Ana e o Davi e as relações entre eles. Uma coisa que eu percebi também, você criou uma cosmologia entre os dois, todo um universo. Isso também reflete numa questão ficcional, né, que você estava falando anteriormente. Eu gostei muito da diagramação, as ilustrações elas ficaram ótimas, assim, tem a zine, assim, ela favorece a experimentação, né? Então eu acho que você atingiu o objetivo ali, muito, muito bacana, assim. Eu vi a zine aqui, eu achei que no evento que você falou, citando no projeto que você me enviou, né, você fez uma impressão digital, né?
Mas está muito bacana, assim, ver, você conseguiu simular muito bem a riso, sabe? As texturas, o deslocamento. O legal da riso é que ela não é uma impressão muito certinha, assim, sabe? Então ela trabalha com um erro, sabe? E ela acaba deixando mais humano também, né? Essa questão do erro. Eu acho que é um fator importante para a gente trabalhar nos nossos projetos, é uma coisa que eu sempre penso. Daí eu vou para a fase B, é um material que me agradou muito, assim, pessoalmente, eu sei de toda a complexidade da fase C, mas a fase B, ela me agradou porque eu vi um pensamento de um designer acontecendo, né? Projetual, um trabalho que também é intelectual e é conceitual, que a gente também estava falando ontem, né? O design, ele pega o pensamento e torna ele visual, né? Que é mais ou menos uma frase de Saul Bass. Daí você criou modulações, possibilidades, variações, o tratamento tipográfico é extremamente refinado nessa fase, em todas, né? Mas essa foi o que mais me pegou, assim. Da fase C, cara, eu achei, assim, a relação 2D e 3D entrando como complementares, sabe? Que eu acho que é uma coisa muito difícil de se trabalhar 2D e 3D, fazendo esse diálogo, que funcione esse diálogo, né? E funcionou muito bem. A referência com a poesia concreta também é uma coisa que eu gosto bastante. Na hora que eu bati, eu falei, muito legal, Haroldo de Campos, né? Já lembra, né? Décio Pinatari, e é uma referência também cultural brasileira, sabe? Isso é importante até citar, que influenciou muitas pessoas, influenciou música da época, influenciou a Tropicália. A complexidade dessa terceira fase, cara, é uma coisa que você fica chocado de ver, assim, sabe? Você fala, o cara foi longe demais, assim, né? É bem impressionante mesmo, assim. E também daí as cenas, tipos de memória, né? Elas são abstratas, e causa esse diálogo, né? Que é aquilo que eu estava falando de um projeto ativo que faça você pensar, ela não está mastigada, né? Então você começa a fazer relações, por que está caindo essas bolinhas, né? Por que ela está caindo num cubo de vidro, o que significa? Então, isso é muito importante para o design, que é o pensamento, né? Eu gostaria de terminar agradecendo novamente o convite. O seu projeto está falando do projeto gráfico também do relatório, está muito bom, essa tipografia que você escolheu, a diagramação é muito bacana. Cara, muito obrigado por me ter colocado nesse momento aqui, e foi especial. Valeu. Também só posso agradecer, né? Às vezes as pessoas pensam que porque a gente participa de tantas bancas, né, não é dessa área, então talvez dizendo que não participou de muitas, né? Não é uma coisa, a segunda, né, usou na vida dele, a gente ao contrário, né? Essas semanas são 10, no começo do ano foram 20, mas nem por isso elas deixam de ser especiais, né? Então, não é isso que baliza, né? Eu adoro estar em banca. Eu acho que cada uma é uma história, né? A gente não acompanhou o aluno, o sofrimento todo, né? Mas a gente sabe da jornada e ver a conclusão, celebrar junto com o aluno a conclusão de uma etapa tão importante na vida deles, também torna esse momento único para nós, né? Então, não deixa de ser importante. E esse, para mim, foi um privilégio ter sido convidada para a tua banca. Eu não esperaria nada ruim, nada pequeno de você, te conhecendo, mesmo que a gente não tenha tido uma convivência tão grande em sala de aula, mas te vendo tão presente no curso, tão presente em toda a movimentação aqui do dia a dia do nosso curso, deixando uma contribuição não só para esse TCC, mas uma contribuição como pessoa que pensa, que pensou o curso e não passou por aqui simplesmente para ter uma formação pessoal e ir embora.
né? E continua contribuindo. Então, eu não esperaria nada pequeno, né? E você começou dizendo que você achava que nada deu certo esse ano para você. Eu nem estou acreditando que você falou que você estava pensando assim, porque tudo deu certo para você esse ano. Né? Eu acho que tudo que dá errado, né, vai caminhar para o certo quando alguém tem uma postura como a sua, de buscar, de querer, né, e de participar. Não vai dar errado, né? Não pode dar errado. Então, eu acho que deu tudo certo e esse projeto, eu acho que coroa algo que vai continuar dando certo. Então, eu também comecei aqui anotando algumas coisas pelo mesmo ponto do Michael, né? Pela ousadia do teu projeto, né? Eu achei fantástico você criar um cliente para você aprender, né? Então, olha, eu vou criar um cliente. É tão difícil essa área, né? De lidar com esse cliente. Então, você fez o projeto, acho que se você tivesse um cliente real, ele não seria usado, mas você criou, na verdade, você trabalhou com um concept, né? Você concebeu essas pessoas, você deu vida a elas, você deu cara para elas, criou uma metodologia ali de criação para que elas ficassem humanas, né? Não só fisicamente, mas em termos de gosto, de personalidade, tudo isso. Então, eu acho que foi uma ousadia muito grande e que, se não fosse esse start, eu acho que o projeto não teria chegado onde ele chegou. Né? E tudo isso está muito bem narrado, muito bem descrito no teu relatório, né? História contada, você escreve muito bem, você se expressa muito bem. Né? Então, foi muito gostoso vivenciar esse percurso e ver que, na verdade, você estava contando a sua própria história, né? E acho que as duas imagens ali podiam se fundir com a sua, porque eu acho que tinha um pouquinho de você em cada um e você foi construindo isso, essas 3 etapas, como etapas do seu próprio amadurecimento como profissional, né? Eu acho que o que você escolhe fazer, e eu já falei um pouco disso ontem, né, na banca da Mari, é o que hoje a gente tem refletido como o design contemporâneo, né? Primeiro, você escolhe o tema de música e, na verdade, a relação do design com a música, ela é histórica, né? Ela é íntima e é muito legal porque foram nas capas dos discos assim que os designers brasileiros eles mostraram que eles muitas vezes eles estavam muito à frente do europeu e do americano, né? Enquanto a gente tem um design chamado pós-moderno, né, desconstruído, se manifestando na Europa e nos Estados Unidos a partir da década de 80, 90, né, a gente já tem um capista brasileiro, né, que é o Rogério Duarte, fazendo capas totalmente fora da linguagem modernista da época, né, e ele manifestava a sua produção nas capas de discos, nos cartazes de filme, né? Se relacionava com os cineastas, com os músicos. Então, o design gráfico mergulhado nesse caldeirão que é a cultura é o que na verdade, constrói o nosso trabalho, né? Eu costumo dizer isso, o trabalho do designer gráfico, a principal ferramenta não é a imagem, é a cultura, né? É a imagem e todo o seu entorno, todo o contexto onde ela é produzida. Então, essa história é muito íntima, né? E aí, de repente, você retomar isso como tema e depois como peças, né? Chegando a fazer uma capa de um vinil como clímax do projeto, né? É uma coisa para a gente pensar mesmo o que é o design contemporâneo, né? Porque quando a gente tem aí esse impacto do design pós-moderno, a primeira ação foi a gente ouvir uma coisa meio apocalíptica, né? Uma coisa acaba com a outra, eu começo uma coisa, termina a outra, acabou a era disso, acabou a era daquilo, acabou a era do papel e começou a era do... Não acabou nada, né? O legal, a postura contemporânea, a gente passa essa fase da desconstrução, onde tudo realmente era incerto e é claro que é muito legal, porque a gente pôde se aprofundar nesse universo maravilhoso, que é o universo digital e todo o potencial que ele tem, mas a gente
gente começa a ver do lado de fora, e aí a gente começa a pensar que o resgate das coisas também faz parte de uma postura contemporânea, né? É o que eu falei ontem, ser livre para escolher com que linguagem eu quero falar. Né? E aí o seu produto, ele mostra muito isso, porque ele é um produto múltiplo. Você trabalha com todas as plataformas, com todas essas linguagens. Ela é digital, ela é física, né? Porque o suporte físico ele não está sendo mais usado simplesmente para reproduzir em série e em massa uma mensagem, mas porque sentir o objeto passa a fazer parte também da mensagem. Né? Assim como fluir, e agora, complementando, né, poder ver tudo isso registrado no mundo virtual, isso chegar ao número de pessoas muito maior do que qualquer impresso, qualquer relatório poderia chegar. Né? Então, transitar entre todas essas variedades e essa multiplicidade de possibilidades que eu acho, a postura do design contemporâneo que a gente estava falando ontem. Né? E ver que você domina isso tudo, né? E dominou isso tudo e não teve medo de ser feliz e de escolher, né? Fazer um zine, que é uma peça muito característica dos anos 80, né? Desse underground da música, né? E depois ir fazendo escolhas em torno dessas plataformas, depois ir para a linguagem 3D e para animação, né? E usar a plataforma virtual. Eu acho que transitar por tudo isso mostra mesmo que você é um designer que está pronto para usar as ferramentas que te forem oferecidas, né? Sem preconceitos ou sem dizer assim, eu só gosto disso, ou eu só gosto daquilo, ou eu só faço isso, ou eu só faço aquilo. Não, eu quero o melhor de todos os mundos. Eu quero o melhor do mundo material, eu quero o melhor do mundo digital, e eu vou articular isso conforme o meu cliente, né? Precise, conforme seja melhor para comunicar aquilo que eu quero, não para vender o produto. Né? Porque a gente aqui está falando de comunicação como uma coisa muito mais ampla do que você simplesmente vender alguma coisa ou simplesmente uma dupla fazer sucesso. Né? Existe uma mensagem que está sendo passada, que está sendo manifesta, e aí você escolheu as linguagens mais adequadas para fazer isso. Né? Então, eu vou até me resguardar de ficar dizendo dos detalhes do design gráfico, né? E eu poderia dizer também que aí o Michael já fez tão bem, né, porque eu sempre faço isso, só dizer de maneira geral, realmente, que eu gostei demais do teu produto e de ver toda essa multiplicidade, até de linguagens gráficas, né, porque o zine e a capa são um contraste enorme e, ao mesmo tempo, eles conversam. Isso que é muito interessante. E a ousadia que culmina em você fazer uma capa de disco onde você coloca de um lado. Você escolhe fazer ilustrações 3D, então, muito ligadas eu senti assim, muito ligadas a um visual anos 90, né, e que eu adorei, ficou fantástico. E aí você põe uma contracapa de coisa moderna, que é super ligada ao modernismo, né, e um visual modernista, e aí você fala contraste, que é um dos elementos que você destaca ali, para criar ritmo, para criar sinestesia. Nossa, esse contraste ficou maravilhoso, né? E esse contraste também vai estar em todos os detalhes do seu projeto. Então, eu nem vou ficar pontuando, né? Só uma coisa que a tipografia realmente ficou fantástica. Eu amei, mas assim como eu gostei de outras coisas, das texturas, das escolhas gráficas, da composição, do seu relatório, eu falei para a Fernanda que você queria cegar a casa. Porque vocês esquecem que a banca, às vezes, você já passou do INTA e aguenta, e aí o olho já não é mais o mesmo, né? Então, se eu esqueci o óculos, não dava para continuar com a leitura. Mas tá pronto, graficamente está lindo o relatório, ele expressa, e a forma como você organizou as informações, como você organizou o seu percurso, expressa isso muito bem. Então, eu só tenho que te dar parabéns para você, para a Fernanda, né? Você faz uma homenagem tão bonita para ela no agradecimento, e eu concordo, né? Ela deu um brilho ao nosso curso. E, assim, eu acho que um dos brilhos é isso, acreditando em projetos diferenciados, ousados, e dando maior força para esses alunos. Então, parabéns para a Fernanda, parabéns para você e obrigada, não só por esse momento, obrigada por ter passado por aqui e por você ter sido quem você foi no nosso curso. Bem?
Essa é a parte mais gostosa. Né, assim, fiquei até... Falei, nossa, vou chorar logo no começo, é muito difícil. Mas eu vou falar algumas coisas que eu vim pensando, e eu já te falei algumas coisas pessoalmente, e falei um pouquinho ontem. Existem pessoas, e a Cássia me colocou isso, que vêm e, ok, não tem problema nenhum fazer isso, eu fiz isso na minha graduação também, e cada um tem o seu momento de vida. Você vem para se formar, né? Então você vai fazer os 4 anos, vai fazer as matérias, às vezes você tem um objetivo de já começar logo no trabalho, ou o objetivo de fazer o melhor possível nas matérias, ou fazer o mínimo possível e apenas passar. Cada um tem os seus momentos e as suas ideias ali. E tem gente que não, como você, que se tem essa sala cheia no sábado, é porque tem alguma coisa de diferente aí. E você no começo falou assim, eu não sei, eu não queria fazer uma coisa muito pessoal, eu queria fazer alguma coisa que de repente inspirasse, mas eu não sei se eu consigo inspirar, não sei se... E aí você chegou à conclusão sozinho, né? Que você inspira os outros pela vontade de fazer melhor. Então você inspira os outros por você querer o melhor, não por fazer um projeto que fosse cuidar de homeless ou cuidar de animais abandonados, não. Você mostrou aqui o que você tem feito durante o seu curso, que é fazer assim, vou fazer o melhor e vou mostrar para e vou ajudar os outros também, porque sempre você foi super generoso, eu nunca vi você negando ensinar alguma coisa que você aprendeu. Você tem um radar muito sensível de captar as coisas que estão acontecendo à frente, eu acho que é uma das principais características suas. Mas quando a gente começou a discutir o projeto, eu não entendi direito, falei assim, gente, você vai usar umas imagens meio anos 80, né? E vai usar uma tipografia super simples para fazer, e é isso mesmo? É isso que eu quero fazer. Então, de repente você tem e aí você me mostrou as referências de gente que já está fazendo isso. Você tem um radar muito sensível para perceber essas manifestações. E você é generoso em passar para os seus colegas. Eu já falei isso para você pessoalmente, e acho que vale a pena colocar isso em público, que a sala do Cortina tinha, né, o Cortina como mais ou menos um exemplo mesmo. Então eu acho que você conseguiu puxar a sua sala para fazer trabalhos melhores, porque tinha uma sensação assim, não, se o Cortina for fazer isso, eu não posso apresentar um trabalho qualquer, porque vai ficar feio para mim. Vocês concordam? Não é isso? Não, porque ele vai fazer tal coisa. Tudo bem que ninguém queria chegar te superando. Eu não conseguia fazer igual. Mas pelo menos eu não vou passar vergonha. E você levantava isso, eu acho que foi uma qualidade sua, e essa coisa de inspirar os outros. Então eu acho que está todo mundo aqui hoje, tá? Porque você é um cara inspirador. E você falou que eu abrilhantei o curso, mas eu também repasso para você. Eu acho que essa é uma posição muito generosa e muito linda, fazer tudo isso. O seu trabalho é super complexo, porque você tem múltiplos talentos. Então, ele chegou na minha sala e falou assim, eu não quero fazer tipografia, não quero fazer nada tipográfico, não quero fazer nada em 3D. Não sei o que eu vou fazer. E a gente foi discutir umas ideias malucas, a gente chegou até a pensar em fazer sobre funk. Não vou contar muito, mas a gente chegou a várias ideias malucas. E aí você fez uma tipografia que já poderia ser seu trabalho de TCC, somente de tipografia. Estaria lindo. Um projeto gráfico poderia ser só um projeto gráfico. Construção de personagens, asile, e você juntou tudo porque você queria dar um legado. Acho que a sua ideia mesmo era deixar um legado do TCC, né? Não falar assim, vou fazer qualquer coisa, vou passar um legado do que eu vivi aqui na UNESP, das possibilidades que eu tive, tudo isso que me foi dado, eu quero repassar. E eu acho que esse trabalho é um trabalho de referência mesmo, você consegue passar isso. E aí ontem, eu falei uma coisa com seus pais, que eu tinha falado para você antes de você viajar para... Antes de você saber que você ia para Nova York. Que deu pau nos seus HDs, acho que todo mundo sabe disso, o drama que foi, ele perder todos os HDs, perder tudo, e para entregar os trabalhos, e tinha feito trabalho para mim, inclusive, né, 3 disciplinas comigo, e não tinha nada. E aí eu falei assim, uma coisa muito ruim acontece,
E eu não sou religiosa, não tenho muitas fés, mas isso eu acredito assim, em algum equilíbrio do mundo. Então, quando alguma coisa muito ruim acontece, quer dizer que alguma outra coisa muito boa vai surgir. Então, você perdeu tudo, você lembra que eu falei isso? Você perdeu tudo, mas você vai ter uma viagem incrível, você vai aprender horrores, vai ser tudo fantástico, e eu acho que aconteceu isso, né? Ontem, foi uma ironia, gente. Eu ri, porque parecia que é uma ironia. Sei lá, tem alguém muito engraçadinho, né? Fazendo coisas. Mas é a prova que você só vai ter coisas muito boas. É o equilíbrio mesmo. Então, você sentiu esse calor das pessoas de terem vindo aqui, sentiu essas palavras, né? Gente, as pessoas oferecendo a casa para você apresentar o TCC. Né? Não vai na minha rap, não faz no meu quintal, e todo mundo que não vão, vai dar certo, vai dar certo. Então, é uma coisa boa. Você recebeu essas coisas boas e vai receber muito mais, Pedro. Te agradeço pela sua participação aqui, agradeço pela escolha de ter me colocado do seu lado, de ter partilhado essas coisas todas. E desejo tudo de bom mesmo para você. Obrigada. Vou pedir 5 minutinhos, pode ser? Para a gente liberar. Se puder servir as coisas.